Olá, eu gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, né, de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Muito bem. Eu queria que você pudesse falar então sobre essa questão. Realmente armazenar de forma inadequada pode tirar a eficácia do remédio? Queria que você pudesse explicar. Pode até prejudicar, isso, né? Também, né? Exato. Então vamos lá. Todo mundo tem aquele local, né, em casa em que você armazena seus medicamentos, que a gente conhece popularmente como farmacinha, né? Isso. Então, essa farmacinha dentro de casa, ela precisa estar armazenada no local ideal. E por quê? Para prevenir que esses medicamentos eles sofram interferências de fatores externos, né? Que são os fatores de umidade, de luz, de alta temperatura e que pode interferir diretamente ali na estabilidade do medicamento. Então a gente não deve armazenar os medicamentos em locais aí perto de uma janela que tem incidência solar, por exemplo, ou, como vocês citaram, né, dentro do banheiro, às vezes coloca ali aquela pomadinha, né, na prateleira do banheiro, aquele colírio, o antialérgico. Então, são locais totalmente inapropriados para armazenar os medicamentos, visto que eles podem aí absorver, né, essa umidade, essas altas temperaturas e interferir ali na qualidade. E é outra coisa, né? Remédio em banheiro, graças a Deus. Geralmente as pessoas optam pelo banheiro e pela cozinha da casa. São os locais para guardar os medicamentos, viu, Tony? Banheiro é uma parte, logo no banheiro, tem tanto banheiro, tem tantas bactérias, né? Pelo uso, enfim. E aí as pessoas ainda inventam de guardar remédio, não guarde não, gente, pelo amor de Deus, né? Então quais seriam aí os locais adequados? Então, eu queria que a doutora pudesse falar também a respeito disso, né? Então, qual é o local adequado, aquelas, vou fazer até a propaganda, aquelas Tupperware, né? Aquelas vasilhas. Caixinhas, isso, né? É o local certo, enfim, é no lugar mais arejado, enfim, qual seria? Você pode misturar tudo. Exatamente. Como é que seria então essa a maneira adequada, né, de armazenamento? Sim, então vamos lá. A questão do, como você citou, né, um vasilhame de Tupperware ou de uma caixa, pode sim ser colocado os medicamentos, desde que respeite ali a questão da embalagem primária deles, né? Então, qual local, né, o melhor local a ser armazenado dentro de casa? Você vai procurar na sua casa um local seco e arejado. Pode ser na sua sala, pode ser dentro do seu guarda-roupa, mas em um local que não tenha esses fatores como eu citei anteriormente, alta temperatura, umidade, calor, né? E aí, muita gente também tem o hábito, às vezes, de comprar os medicamentos. E eu vou citar o exemplo, o comprimido. Compra aquelas caixinhas, né, de comprimido que já vem fragmentados 7 dias da semana. E aí colocam lá todos aqueles comprimidos, né, tiram da embalagem primária, a embalagem que veio, né, com o medicamento mesmo, que é a cartelinha ali de comprimidos, que a gente chama de blister. E aí pega os comprimidos e coloca ali dentro daquela embalagem, aí leva para o trabalho, né? Coloca dentro do carro, um local extremamente quente, dentro da moto. Então, são locais ali inapropriados. Então, a gente deve também levar em consideração a embalagem primária do medicamento, né? Então, dentro ali da sua casa, recapitulando aqui o local seco e arejado e respeitando ali a embalagem primária dos medicamentos. Muito bem. Isso é importante. Muita gente pode achar que é uma bobagem, mas muitas pessoas fazem isso, né? Jogam de todo jeito o medicamento. Aí você acha caixa de remédio em todo canto, no carro mesmo tem gente que gosta de colocar, e na verdade as pessoas acabam fazendo isso pela sua própria rotina, né, doutora? Acho que é por conta disso mesmo. Pra não esquecer, então deixa ali no carro, né? Porque quando ele entrar aqui ele vê o remédio, aí ele lembra de tomar, né? Enfim, então ele acaba deixando no banheiro, muita gente, é por isso que bota no banheiro, você vai lá no quarto, na cabeceira da cama, mas tem o ar-condicionado ligado. Isso, então... tem que ver, né? Todo remédio ele tem várias instruções, não é, doutora? Onde justamente tem lá, né, a temperatura que o remédio não pode ser colocado, enfim, tem uma série de regras que quando o remédio foi fabricado, né, ele tem lá essas instruções, mas infelizmente ainda é uma prática que ninguém tem ainda de ler bula, né, de remédio. Eu mesmo leio, viu? Eu gosto de ler para ver principalmente a maneira de tomar e o que é que ele pode causar de reações adversas. Esses pontos aí eu sempre olho, mas enfim, seria interessante esse guia também, né, do remédio, das pessoas
terem essa, vamos dizer assim, faltou a palavra aqui agora, que pudesse dar uma olhada na bula também do remédio, é importante, né? Esse cuidado, né, de estar atento aí às informações, né? Às vezes alguém pode perguntar assim, mas como que eu vou saber então em que local armazenar? Porque tem aqueles medicamentos, por exemplo, de geladeira, né? Então, como você bem colocou aí, a gente, nós consumidores, pacientes, né, nós devemos estar atentos à informação que a bula e o rótulo do medicamento traz. Lá na bula vem especificando em que local você deve armazenar. Nós temos os medicamentos que são considerados termoláveis, eles têm que estar refrigerados entre 2 e 8 graus Celsius, e temos os medicamentos de temperatura ambiente, que é entre 15 e 30 graus Celsius. Então, o rótulo sempre vai indicar para você, né? Então, se você comprar um medicamento que tem que estar refrigerado, você deve respeitar ali aquela temperatura. Ele não pode estar fora da geladeira, por exemplo, ou vice-versa, porque você acaba deixando o medicamento ali que fatores externos interfiram ali na qualidade do medicamento. E aí, além de não promover o efeito esperado, né, interfere ali na qualidade farmacológica do tratamento. Alguns medicamentos, eles podem, se não estiver em temperatura adequada, por exemplo, eles podem promover ali o crescimento de fungos, né, ou de metabólitos tóxicos, são produtos tóxicos ali dentro do medicamento, e aí a pessoa pode vir, né, ficar ali mais fácil, né, de promover ali um risco à saúde do indivíduo. Isso é muito importante, verdade. Juliana. Doutora, a senhora falou sobre a questão, né, dos medicamentos que necessitam ser mantidos na geladeira após abertos. E muita gente tem o hábito antibiótico, né? Tem certos antibióticos, colírios. E as pessoas têm o hábito geralmente de guardar na porta da geladeira. Eu queria saber, é o local adequado, é errado? E no caso do medicamento chegar a congelar, ele pode ser reaproveitado? Porque isso às vezes acontece. Sim, tem uma certa, às vezes, dúvida, né, em relação aos pacientes, quando a gente fala de refrigeração. Então, o medicamento refrigerado, ele não deve estar no congelador. Então, já temperaturas ali diferentes, né? Então, eles têm que estar ali embaixo, na parte da geladeira. E aí, você vai armazenar o seu medicamento dentro da geladeira de maneira que ele fique também ali protegido até contra, que não esteja ali perto de alguns alimentos, por exemplo, né? Tem medicamentos que dentro da geladeira eles absorvem alguns odores de alimentos dentro da geladeira. Às vezes, né, a gente esquece um alimento lá e deixa estragar o alimento e ali promove, né, o crescimento ali de fungos e aí pode contaminar, né, esse medicamento. Então, deixar ele separado ali, deixar realmente um local ali dentro da geladeira que esteja separado ali dos demais produtos que estejam também refrigerados, né? E a questão do que vocês citaram aí, né, a questão dos antibióticos, por exemplo, além da temperatura, o rótulo e a bula do medicamento, ele traz também uma certa validade depois do medicamento aberto. A gente tem uma validade, ele fechado, lacrado, quando a gente compra ali da farmácia, da drogaria, e ele também tem uma validade após aberto, né? Então, a gente tem que estar atento aí a essas informações. Se é até máximo 14 dias, 7 dias, a gente tem que respeitar esse prazo, porque pode ocorrer, né, de trazer riscos aí à saúde, como eu citei anteriormente, se você utilizar ali da forma inadequada. Muito bem. Doutora Maria Carolina Barreto, queria lhe agradecer por essa participação, acho que de suma importância. Eu acho que muita gente depois dessa entrevista vai pensar diferente. Eu posso fazer só mais um questionamento rapidinho, Tony? Eu fiquei em dúvida ela falou sobre as embalagens, né, no início da entrevista, e muita gente reaproveita embalagem, principalmente os frascos de medicamentos. Isso pode levar a algum risco de intoxicação, você utilizar uma embalagem de um medicamento, colocar um outro líquido e utilizar depois? Com certeza, né? Ali dentro eu costumo dizer que os medicamentos, eles são substâncias químicas ativas, né? Então, ali dentro tem, por mais que esteja vazio o frasco, mas ainda tem resquícios, né, de um medicamento que estava ali dentro. Então,
o ideal é descartar mesmo corretamente, né, os medicamentos. E falando em descarte, gostaria só de tocar aqui nesse assunto rapidinho, o que fazer com os medicamentos vencidos ou que não estão mais em utilização, né? Muita gente acha que depois que os medicamentos vencem, eles podem ser jogados no lixo comum, nosso lixo doméstico mesmo em casa, né? E o medicamento, mesmo vencido ou não, ele pode promover alterações ambientais. Então, jamais, em hipótese alguma, a gente deve descartar um xarope na pia, ou que seja mesmo no próprio frasco dele, né? Só jogar ali no lixo ou jogar a cartela ali de comprimidos no lixo. A gente deve procurar farmácias e drogarias que tenham esse serviço de captura desses medicamentos que não estão mais sendo utilizados, né? E se caso não tiver nenhuma farmácia ou drogaria perto, procurar a vigilância sanitária municipal, porque esses medicamentos, eles passam por um descarte específico. Então, é todo um tratamento para, né, descartar ali esses medicamentos. Muito bem, isso é de suma importância, viu, doutora? Né? E, inclusive, eu até faço uma convocação aqui às farmácias do interior, né, aqui da nossa cidade, Serra Talhada, que possam ver isso. Se não trabalham com essa questão, e que começa. E a rede de saúde também, a rede pública, saúde, né? Porque isso é uma prática comum. Pegou o remédio, tá vencido, bota no lixo. Os postos de saúde comum, poderiam, né, fazer essa coleta, porque facilita mais para a população que está mais próxima aos postos de saúde, né, dos municípios. Isso mesmo. Doutora Maria Carolina Barreto, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que essas informações foram preciosas, né, para a população, que agora vai pensar direitinho aonde vai guardar e também sobre o descarte correto, né, dos medicamentos. Um forte abraço e muito obrigado pela participação. Obrigada, doutora. Vocês. Muito bem, muito obrigado.